Raimundo, sempre um prazer aqui falar com você. Raimundo, o cara que está aí bancando a manifestação do dia 7 de setembro, lá no Vale do Anhangabaú, né? A campanha nacional Fora Bolsonaro confirmou que vai manter esse protesto exatamente no mesmo dia da famosa manifestação aí, que deve ser um divisor de águas, ou, segundo o próprio Bolsonaro, um divisor de águas aí para a radicalização do movimento fascista brasileiro, tendo esse vagabundo genocida à frente. E, Raimundo, eu queria logo perguntar para você, meu caro, você não tem medo, não, de tomar uns tiros, de encontrar os bolsonaristas, se eles descerem ali a Paulista, Consolação, vai lá para o Vale do Anhangabaú e resolve confrontar com vocês com armas e outras coisas? Como é que fica? Boa tarde, Raimundo, por favor, manda bala aí, meu caro. Boa tarde, Kiko, obrigado pelo convite, é um prazer enorme. Boa tarde, comunidade DCM, nesse final de sábado. Aqui em São Paulo a temperatura baixa, o dia inteiro chuva, né? Mas a temperatura política está bastante quente, né? Kiko, é o seguinte, medo não, a gente tem preocupação, porque nós não podemos admitir a possibilidade de num Estado democrático, numa democracia, a gente não ter assegurado o direito de manifestar e, por outro lado, exigir que o Estado tome as medidas necessárias para assegurar esse direito. O direito de manifestação e de reunião está assegurado no artigo 5º, inciso 16 da Constituição Federal, manifestação pacífica, vetado a manifestação armada. E a Constituição atribui aos governadores, através de suas forças de segurança, a Secretaria de Segurança, a promover a segurança dos manifestantes. Ontem eu estava conversando com um militante da geração de 68 e estava exatamente conversando sobre esse assunto. Ele falou, ora, em plena ditadura nós nos manifestamos. Não é possível a gente aceitar de que, num regime democrático, a gente não exija do Estado brasileiro que assegure o direito de manifestar e de reunião. Com relação a essa sua preocupação, a decisão do juiz da 14ª Vara da Fazenda Pública de ontem, a partir de uma polêmica de se fazer ato na Paulista e do anúncio do governador de que não poderia ser realizado outro ato fora da Paulista, a decisão do juiz, Randolfo, na verdade, ele ratifica a decisão que ele já tinha proferido em junho de 2020, que é o seguinte, primeiro, na decisão dele, não há veto da realização de manifestação fora da Paulista. A decisão dele de 2020, que ele ratifica, não pode haver duas manifestações no mesmo horário e local, para evitar conflito. Uhum. Mas em locais distintos, é assegurado, inclusive, na decisão dele, ele recorre ao comando constitucional, e que nem ele e nem outro juiz pode vetar o direito de manifestação. E mais, na decisão dele, ele fala o seguinte, se algum dos polos se deslocarem de onde está se fazendo a manifestação para o outro, tanto seus organizadores como os indivíduos estão sujeitos à multa. Estão sujeitos à multa. Estão sujeitos à multa. É importante que as pessoas saibam. Então, além dessa decisão ontem, que é muito importante, que, na verdade, não precisaria, né? Mas, infelizmente, nós estamos no momento, porque já a Constituição já garante o direito de manifestar, mas, diante do impasse,
ele toma uma decisão muito importante. Mas, para além disso, a campanha Fora Bolsonaro, o Grito dos Excluídos, que é uma somatória para o 7 de setembro, você sabe que o Grito dos Excluídos ocorre no Brasil há 26 anos. Agora, dia 7, será a 27ª edição do Grito dos Excluídos. Sempre no 7 de setembro, né? Sempre no 7 de setembro, organizado pelas pastorais sociais, por movimentos populares, sempre no 7 de setembro, para denunciar que a gente, até hoje, lutamos por uma independência formal, uma independência do ponto de vista substancial e não apenas formal, para defender a soberania e denunciar sempre, por isso chama Grito dos Excluídos, né? Para denunciar a fome, a miséria, a exclusão social. Então, para além dessa decisão de ontem do juiz Randolfo, da 14ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo, nós peticionamos um requerimento também na 14ª Vara, porque ele não enfrenta outro local, ele só diz que não pode vetar a manifestação em outro local, e como o Dória está anunciando que não pode ter manifestação em nenhum outro local, nós fizemos tratativa com a Prefeitura de São Paulo, que não tem objeção a fazermos o ato no Vale do Anhangabaú. Ontem nós peticionamos, pedindo uma liminar, que vai também, né, esse juiz é o que vai decidir, para que assegure o direito nosso de manifestação no Vale do Anhangabaú e que determine a Secretaria de Segurança, ou melhor, o governo do Estado, que cumpra com a sua atribuição legal, que é o de garantir a segurança de qualquer manifestação. Obviamente que nós já vimos, mesmo nas quatro últimas manifestações que nós realizamos pelo Fora Bolsonaro, nós mesmos tomando nossos cuidados com a segurança. Então, a nossa orientação de que as pessoas não vá só, vá em grupos, né, evite provocações, enfim, mas essa é uma questão que nós já estamos, mas é importante dizer que é um dever, é uma obrigação do governo do Estado, do governo dos estados, né, no caso aqui de São Paulo, garantir que os manifestantes possam exercer o seu direito garantido na Constituição com segurança. Mas é importante, eu termino com isso, é importante dizer que o Grito dos Excluídos e a campanha Fora Bolsonaro, no dia 7, está organizando e promovendo protesto, atos em todo o Brasil. A polêmica é São Paulo apenas. É só São Paulo? Só São Paulo. O resto do Brasil não foram proibidos. O resto do Brasil não houve proibição. No Brasil não houve proibição. Em Brasília, a direita se manifesta no período da manhã. Nós vamos se manifestar no período da tarde, 16 horas. E é lamentável que o governador João Dória, que se diz democrata, que se diz oposição ao Bolsonaro, libere a Avenida Paulista para uma manifestação que é claramente antidemocrática, que defende a intervenção militar, que ofende as instituições do regime democrático e quer, eu digo quer porque achamos que a justiça não vai impedir, aliás, a decisão de ontem é favorável a nós, e quer impedir uma manifestação democrática, que vai defender a democracia, lutar contra o golpe, defender os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Nós temos dito, Kiko, que o João Dória não é imperador, e sim governador do Estado de São Paulo. O Dória alegou o quê para tentar proibir vocês de se manifestar? Num primeiro momento, a Polícia Militar alegou que disse que, conforme essa decisão judicial, que ela é tomada a partir de uma ação civil pública, ajuizada pelo Ministério Público, eles alegaram que, porque a decisão diz o seguinte, havendo duplicidade de pedido, a Paulista é cedida alternamente para um lado e para outro. E eles argumentaram que o direito de se manifestar, de fazer manifestação na Paulista, era do campo que eles chamam de situação, e não de oposição. Tá. Então, por isso que eles cederam a Paulista para o ato pró-Bolsonaro. Nós, inclusive, fizemos uma representação no Ministério Público,
O Ministério Público não enfrentou essa questão, mas pediu para o Estado se manifestar e disse que a prefeitura que tinha disciplinar. Nós lutamos para fazer na Avenida Paulista porque nós entendíamos que nós tínhamos direito. Mas chegou o momento que nós tomamos a decisão de que o mais importante era fazer o ato. Então, nós decidimos, um conjunto de 100 entidades aqui no município de São Paulo, da campanha do Gritos Excluídos e da Fora Bolsonaro, vamos mudar para o Vale do Anhangabaú. Procuramos a prefeitura deu ok, e mesmo assim o governador falou, não é só não pode fazer na Paulista porque vai ter um ato lá. Não pode fazer ato no estado de São Paulo, num raio de 400 quilômetros da cidade de São Paulo, por conta de segurança. Ora, é uma declaração de incompetência. O Dória, que diz que a polícia dele é a mais bem preparada, é a melhor do Brasil, com isso ele faz uma confissão de que sua polícia é incompetente. E como é que ele pode? Ele tem que obedecer o comando constitucional, ele não pode vetar mobilização. E outra, e não dispôs, em nenhum momento se dispôs a conversar com os dois lados, porque se quisesse conversar, poderia desde o início ter chamado as partes. E outra coisa, ele cedeu a Paulista para os bolsonaristas o dia inteiro, das 8h30 até o final da tarde, não existe isso. Ele poderia ter chamado as partes, ouvir a secretária de Segurança, seus secretários políticos, ele poderia ter chamado as partes desde o início e falou, olha, alguém faz de manhã, das 9, das 10 até as 13 horas, outro faz das 16 para frente. Na Paulista, na Paulista, você está falando. Na Paulista, poderia ser uma alternativa, mas mesmo que não fosse na Paulista, ele poderia ter chamado as partes e falar, olha, a Paulista faz pode fazer o da Paulista, do Bolsonaro, na parte da manhã até as 13 horas, vocês podem ir para o Vale do Anhangabaú, para o Lago da Batata, para a Praça da Sé, a partir das 15 horas, que dá tempo o outro público embora. Em nenhum momento o governo do Estado de São Paulo se propôs a dialogar. Apenas cedeu a Paulista o dia inteiro para os bolsonaristas e está querendo impedir que nós nos manifestemos em qualquer local, num raio de 400. Então, afeta não só São Paulo, afeta Guarulhos, a região do ABC, de Osasco, que também não... pela orientação. E ele está falando agora que ele está baseado numa decisão de um Conselho de Segurança, né? De um Conselho de Segurança vinculado à Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo. Então, é uma atribuição, quer dizer, o governador de São Paulo não pode sair fora das 4 linhas. Ele tem que atender um comando constitucional. A Constituição assegura o direito de manifestar. E mais do que isso, é a obrigação do governo do Estado promover a segurança dos dois atos. Aliás, eu queria estar tomando medidas, Kiko, na minha opinião, de vetar essa manifestação na Paulista, porque a manifestação da Paulista é inconstitucional. É antidemocrática e é vetado pela Constituição fazer manifestação violenta, de caráter armado. Ao invés de ele estar querendo proibir a nossa, ele deveria estar proibindo a da Paulista. Concordo plenamente. É isso aí. Vai ser no mesmo horário que a passeata dos bolsonaristas? Não. O comando da Polícia Militar da região central, que cuida, que organiza a questão da segurança, falaram que os bolsonaristas, o pedido, o comunicado dos bolsonaristas, o primeiro comunicado é às 8h30. Então, para nós, o ato deles lá na Paulista é 8h30, por isso que nós estamos mobilizando, convocando o nosso ato para as 14 horas no Vale do Anhangabaú. No Vale do Anhangabaú está a 5 quilômetros da Avenida Paulista, são ramais de metrôs diferentes, né? E a polícia, a Secretaria de Segurança, se ela for competente, preparada, como diz o governador, ela tem condições de promover a segurança para os dois atos. Mas, insisto, o ideal teria sido ter havido um diálogo entre o governo com as duas partes. E aí, Kiko, é importante dizer que ele está tentando passar a narrativa que ele é democrático, que tem um ato no dia 7, que é o ato que eles chamam de pró-Bolsonaro, e tem um ato no dia 12, para quem quiser se manifestar contra o Bolsonaro. Ele está criando uma confusão de forma proposital. Eu explico o que é esse dia 12. O dia 12 é um ato que já está anunciado há muito tempo pelo MBL,
pelo Vem para a Rua e pelo Partido Novo, que não tem novo, é velho nas suas práticas, e que é um pessoal que está dizendo aí que é terceira via. Então, o Dória está virando garoto propaganda do dia 12. O dia 12 ninguém estava falando. Estava se falando Tá do dia chamando pro dia 7. Olha 12. para você entender como ele age. Malandro. Então, é o seguinte, a disputa que nós travamos foi para realizar na Paulista o ato nosso que nós tínhamos direito. Tudo bem, abrimos mão, etc. Fomos para o Vale do Anhangabaú. Agora ele quer vetar nós nos manifestarmos no Vale do Anhangabaú. E mais, está falando por aí, não, quem quiser se manifestar contra o Bolsonaro, não vá no dia 7, vá no dia 12. Mas no dia 12 é o pessoal que também vai fazer um ato fora Bolsonaro, mas é o pessoal que está aprovando a destruição dos direitos dos trabalhadores, não tem a ver com a nossa pauta. Então, ele virou um garoto propaganda do ato do dia 12 para confundir a população. Isso é importante aproveitar aqui a comunidade do DCM para fazer esse esclarecimento. O ato democrático, pela democracia, pela soberania, pelo Fora Bolsonaro, pelos direitos, para dar um ultimato ao Lira para instalar o processo de impeachment, é no dia 7, no Brasil inteiro, organizado pelas comunidades eclesiais de base, pelas pastorais sociais da Igreja Católica, pelos movimentos populares, pela campanha Fora Bolsonaro, em todo o Brasil, nas capitais, cidades médias e pequenas, em Brasília e em São Paulo. E em São Paulo, o governador, que se diz democrático, que se diz oposição ao governo Bolsonaro, quer, eu digo quer, porque não passa pela minha cabeça que a justiça, seja ela a justiça de primeira instância, a justiça o Tribunal de Justiça, o STF, possa, em pleno processo democrático, impedir o direito constitucional de se manifestar, de se reunir. Será, inclusive, uma declaração de incompetência do governador, né? Com esse argumento dele de que está preocupado com a segurança. Se ele tivesse preocupado com a segurança, que ele vetasse um ato que está provocando ameaças de violência, e não o nosso. O nosso ato é pela paz, o nosso ato é pela democracia. Então, o governador inverteu a lógica aí, você percebeu? Malandro, né? Esse Dória é foda. Agora, me diz uma coisa, a adesão deve ser menor, você acha, por conta da pandemia e desse clima meio de ameaça? E 2, se tiver confusão, você não teme que a Polícia Militar de São Paulo acabe protegendo os bolsonaristas e ajudando, se for o caso, agredir vocês? A primeira questão, Kiko, é de que, a partir de ontem, nós já tínhamos intensificado a mobilização para o Vale do Anhangabaú. E, a partir da decisão de ontem do juiz, e nós estamos muito confiantes de que essa decisão, que, na verdade, vai conseguir determinar ainda com mais força o nosso direito de manifestar no Vale do Anhangabaú, de ontem para hoje, nós intensificamos o processo de mobilização para o ato do Vale do Anhangabaú, com um processo de mobilização. É importante que o bolsonarismo, eles estão jogando peso em 2 atos, o de São Paulo e o de Brasília. Nós não. A nossa campanha, o Grito dos Excluídos, a campanha Fora Bolsonaro, não tem um caráter de um ato nacional em São Paulo ou em Brasília. Nossos atos são espalhados. Então, nós não temos também essa preocupação de competir em número de pessoas com eles, porque para eles é tudo ou nada. Nós já estamos indo para a nossa 5ª grande manifestação. Nós não estamos desesperados. Para eles, tudo é nada. Ele quer uma fotografia para justificar de que o povo está apoiando ele para um golpe. E nós estamos já no 5º ato do protesto nacional, agora somado com gritos excluídos, então nós não temos essa preocupação de que, não, nós temos que levar mais gente do que eles na Avenida Paulista. Nosso ato é espalhado no Brasil inteiro, mas estamos trabalhando, atuando para fazer um grande ato no Vale do Anhangabaú. Ele tem atrapalhado, e nesse sentido, ele favorece o ato do Bolsonaro, na medida de que fica insistindo
em vetar a nossa mobilização, porque isso cria uma confusão na cabeça das pessoas. E, ao mesmo tempo, fica dizendo, não vão no dia 7, só quem for Bolsonaro vai no dia 7 e deixa para ir no dia 12, que eu, inclusive, estou desconfiado que ele será convidado para o dia 12, viu, Kiko? Eu quero aqui alertar, nós temos desconfiança de que ele será convidado para discursar no ato do dia 12. Então, você veja como ele está atuando de forma político, com cálculo político, e agora vem com essa discussão de que está com medo da segurança, que tenha problema. Com relação à questão se houver conflito, na segunda-feira, eu sou coordenador nacional da Central de Movimentos Populares, da campanha Fora Bolsonaro, e também aqui do Grito dos Excluídos, mas eu sou conselheiro do CONDEP, que é o Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Humana. E nós conseguimos uma audiência com o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo na segunda-feira. Eu estarei nessa audiência, que nós vamos pedir o Procurador-Geral de Justiça que tome as medidas necessárias para garantir a segurança dos manifestantes no dia 7, qualquer que seja o ato. É o ato da Paulista, é o ato do Vale do Anhangabaú, ou qualquer manifestação. Inclusive para responsabilizar aqueles, que é o governo do Estado, pela atribuição legal, pela atribuição constitucional, de assegurar, né, de garantir a segurança da manifestação. Quer dizer, acontece há 26 anos no Brasil inteiro, e não tem por que não acontecer nesse 7 de setembro, certo, Raimundo? Só Kiko, porque dos o 26 governador anos, quer passar isso para frente. Diga. E aqui na capital de São Paulo, dos 26 anos, 12 na Avenida Paulista. Veja, e nós já cedemos a Paulista, ou seja, o Dória já é responsável por tirar o Grito dos Excluídos há 12 anos realizado na Paulista. Para nós, inclusive, não esticar a corda, para ficar nessa polêmica, a Paulista vai ter 2 atos, etc. e tal. Mas ele, repito, ele liberou a Paulista das 8h30 até as 18 horas para o bolsonarismo. Não existe isso. Nunca aconteceu isso. De tanto tempo, você diz? Ele liberou das 8h30 até as 18 horas. Então, mas nunca aconteceu o quê? De ficar tanto tempo liberado? Nunca aconteceu. Todos os atos que a gente faz na Paulista, inclusive esses últimos nossos, os 4 grandes atos aqui na Paulista, em combinação com o comando da polícia, com a CET, inclusive o fechamento da Paulista se dá ali por volta das 2 horas, e a gente combina com a polícia sobre pena de multa nos carros de som, de 5h30 a 18 horas sair a passeata. Quando agora para o ato do Bolsonaro não tem limite, o dia inteiro está à disposição do bolsonarismo. Olha que sacanagem. Quer dizer, tá passando a mão na cabeça lá dos fascistas também, querendo fazer um agrado para os caras, né? Sim, é oposição fake. O Dória é oposição fake ao Bolsonaro. Caramba, que informação importante. Então ele liberou... liberou geral. Liberou geral para os bolsonaristas e quer proibir total o nosso campo democrático popular. É isso que está acontecendo. Por isso que nós vamos até o fim. Estamos convocando já para o Vale do Anhangabaú, porque tem um ok da prefeitura. Já estavam convocando, e ontem, com essa decisão judicial, ainda mais. E nós estamos muito confiantes de que o juízo vai nos reafirmar o nosso direito de fazer no Vale do Anhangabaú, e se por acaso o governador de São Paulo recorrer dessa decisão, nós vamos até o STF, porque é um direito constitucional de manifestar. Não é possível, em plena democracia, ser impedido de se manifestar. Muito bem, Raimundo Bonfim, coordenador aí do Grito dos Excluídos, dizendo que não arredará pé lá dos protestos. Muito bom. Saragóis, a gente tem algum superchat aí para o Raimundo, minha querida? Manda bala. Tem sim, a gente tem umas contribuições aqui do pessoal firme e forte, né? O Marcos Abrão Júnior fala pingada, aí manda aqui um superchat para a gente. A Cláudia Gonzalez fala um pingo pelo título, que me deixou sorridente para combinar com um dia de sol neste rincão fascista do Rio Grande do Sul. Esse título também deu um calorzinho no coração, viu? A Mara fala assim, dinheiro para mim não é nada, ele só tem minha cadeia. A Reginalíssima fala, o contraponto feito pelo ato do Grito dos Excluídos mais do que nunca tem que ser apropriado pelo povo. #ForaBolsonaro.
O Antônio Carlos de Souza fala, boa tarde, DCM Tricolor. O ditador de São Paulo deve, por lei, garantir segurança de todos e o dever de peitar rebeldes da PM, seja da ativa ou não. Por enquanto são esses... Ah, Mara mandou um superchat agora e fala assim, terceira via diz, fora Bolsonaro, mas é bolsonarista. É isso. Muito bom. Raimundo, você quer responder algum desses aí? Tem um bolsonarista, Nereu, a Sara já eliminou, mas ele falou assim, que mentira, o esquerdista é tudo mentiroso, a paulista é de quem pediu primeiro, diz ele aqui. Nada disso, né? Ele é desinformado como o Bolsonaro, não tem mais essa regra de quem pede primeiro. Isso anteriormente, faz há 4 anos que não tem uma regra de quem pede primeiro. É alternância de polos opostos. E a última vez quem se manifestou na Paulista foi os bolsonaristas, veja bem, no dia 1º, agora de agosto, pedindo a volta do voto impresso e intervenção militar. Foram eles que se manifestaram a última vez na Paulista. Então, pelo critério de alternância, seria a nossa vez agora na Paulista, entendeu? Não tem mais o critério de quem pediu primeiro, não. Entendi. Maravilha. A gente conversou aqui com o Raimundo Bonfim, dizendo aí por que vai manter as manifestações aí lá no Vale do Anhangabaú. Importantíssimo, desculpa pela luz aqui. Raimundo, queria agradecer sua presença, desejar boa sorte e te parabenizar pela coragem e por não abrir mão disso e pela denúncia importante também que você está fazendo do Dória, oposição fake. Você definiu muito bem. Faz esse teatrinho, libera a Paulista das 8 até as 18 horas, uma manifestação abertamente golpista, e aí queria proibir vocês, canalha, direitista e bolsonarista de armário, Raimundo. Obrigado, viu, pela presença. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade, nos ajude a passar essa mensagem de que o ato está mantido no Vale do Anhangabaú, que terá segurança, que é obrigação do governo do Estado. Nós iremos, inclusive, conversar com o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, e se na década de 60, em pleno regime militar fechado, companheiros nossos, militantes, foram para a rua, fizeram protesto em defesa da democracia, não é agora, em plena democracia, que nós haveremos de deixar de fazer a resistência democrática, de se manifestar pela soberania e fora Bolsonaro. Valeu. Obrigado, Raimundo. Grande abraço. Tchau, tchau.